entrando no ar a Sócias by Clube da Luluzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e ao universo dos negócios protagonizado por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser sério ou chato. Então o papo vai ser sempre muito descontraído e para isso o nosso patrocinador Hopfield vai garantir a leveza da conversa. Aí vai pagando um brinde, uma rodada né, pra menina? nós. Vamos às nossas convidadas. Um brinde a vocês. É papo leve, mas é sim de negócios e por isso cada programa vai ter um tema onde nós colocaremos as nossas sócias para responderem as perguntas mais relevantes e de como elas fazem e enxergam a realidade do tema nos seus negócios para que os mantenham vivos e o mais importante, lucrando. Então, para conversar com a gente hoje, nós temos duas convidadas especialíssimas que são empresárias, arquitetas, mãe e filha, trabalham juntas e com muito orgulho são mentoradas do Clube da Luluzinha. Então, prazer em tê-las aqui, meninas. Jana Comelli, Maite Comelli, prazer em tê-las conosco. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Hoje o tema é trabalho e família. Família e trabalho. E não poderíamos ter convidadas mais perfeitas do que as meninas aqui, nossas convidadas. As Comelis, como a gente costuma brincar, né? Esse é um conflito que muitas mulheres enfrentam nas carreiras. Talvez até mais quando se tornam mães, porque fica aquela autocobrança de quando a gente tem tempo para o filho, quando a gente tem tempo para a família, quando a gente está no trabalho, às vezes a gente quer estar com o filho, quando a gente está com o filho, a gente quer estar no trabalho. Então é aquele velho conflito que eu acho que não tem mãe que não lidou com isso. Algumas com mais facilidade, outras com mais dificuldade. E aí a pergunta que vem, eu vou fazer primeiro uma pergunta para a mãe da família, né, para Jana. Como é que foi esse teu começo já na carreira, quando tu teve teu primeiro filho, ou como é hoje? Foi bem intenso, porque eu tive os dois durante a faculdade. Olha. Então foi assim, realmente um pouco aquela cobrança da gente, porque eu acordava às 4 da manhã, ia para a faculdade, chegava às 3 da tarde em casa. Mas uma coisa que eu sempre priorizei foi, inclusive, de não colocar meus filhos para dormir cedo. Eu aproveitava a noite para estar curtindo eles. E muito, assim, a questão nas férias. E também eu tinha o hábito de entregar trabalhos adiantados para estar participando da vida do pré-escolar deles. Então, assim, tinha apresentações, dias de semana. Eu procurei sempre conciliar isso. Talvez a saída que tu encontrou foi ser extremamente organizada. Eu tive que me organizar em função a isso, né, para poder estar participando, não perder essa primeira infância que é tão importante, né? E realmente foi bom porque depois, durante a vida profissional, a gente começou a atender muito cliente à noite, eles já estavam maiorzinhos, então dava para levar junto, eles sempre foram muito tranquilos. Tu tinha alguém que te ajudava em casa, tu botou na escola, porque eu acho que a mãe vive esse conflito, né? Eu não sei porque eu vivi, né? Sim. Então eu tenho... Eles foram para a escolinha, para a creche, e a gente teve a Tata Ruvi, um beijo para ela, que ela foi assim... trabalhou muitos anos com a gente e hoje em dia a gente ainda tem contato. Que legal. Ela era uma moça bem novinha, começou me ajudando a cuidar deles à tarde, quando eu estava fazendo o TCC. E, então, assim, teve um pouquinho de ajuda de família também. Então, na verdade, assim, tu empreendeu, tu já começou a tua carreira com filhos, né? O que muitas mulheres, como foi o meu caso, depois de estar trabalhando, depois de eu ter uma experiência. Então, pra ti foi uma coisa assim... Eu acho que tu não se viu sem, né? Tu não consegue nem olhar pra tua carreira do antes e depois, que acontece pra mim, por exemplo, né? O que eu estranho hoje em dia, por exemplo, assim, a questão... Hoje eu estranho, quando eles saem, porque eles... Que eu tenho tempo. Eu tenho tempo e a casa tá... Vazia, né? Então, a gente estranha hoje em dia, porque a gente não teve aquele convívio sem criança, né? Então a gente acaba estranhando isso hoje. Ô Maite, tu tens uma lembrança da tua mãe, assim, de pequena, lembrança, e aí eu vou agora me botar no papel de mãe, né, porque eu tenho um filho de 6 anos, né, e a gente tem uma vida corrida, né, tenho pessoas que me ajudam, mas tu tem uma lembrança da tua mãe, assim, até em escola, ou da questão de tu estar com uma pessoa que, graças a Deus, vocês encontraram uma pessoa muito amada, qual é a lembrança que tu tem disso, assim, ou a inspiração que tu tem sobre isso? Então, desde pequena, por mais que eu sempre foi bem puxada a faculdade, o trabalho, a casa, ela nunca deixou de dar prioridade para a família, questão de escola, de jardim, de infância, ela sempre priorizou isso. Antes do trabalho, sempre veio a família. Então tu tem bem engraçado, muito presente, assim, né? Muito presente. Quem vê vocês duas enxerga, é bem louco isso, porque a gente consegue enxergar bem nitidamente, quem convive com elas sabe, a importância que vocês dão para a família, que é nitidamente prioridade para as duas. E na mesma proporção, a maestria com que vocês conduzem o trabalho. Porque os clientes são muito satisfeitos, os feedbacks são muito bons. E eu fico, cara, como é que elas fazem isso? É um
Jogo de cintura, mas eu acho que essa questão, eu sempre digo que a faculdade, talvez até com filhos durante a faculdade, isso me fez criar esse jogo de cintura, de estar conciliando. E eu vi durante a faculdade muitas pessoas que fizeram faculdade, que não tinham outros compromissos, na vida profissional é isso, tu tá fazendo um projeto, tu prometeu de entregar, o cliente te chama em obra, larga tudo, vai, daqui a pouco, então se vira nos 30, não é como um dentista com hora marcada que atende e deu, né? Isso, então eu digo assim, tu te programar hoje, eu vou terminar o projeto, pode contar que quando tu pensa em terminar, tem trocentos clientes te chamando. Os imprevistos. São coisas assim, que tem que estar na obra, tem que estar acompanhando, então larga tudo e vai. E aí, o projeto que tu prometeu entregar. Então assim, esse jogo de cintura a faculdade me ensinou, justamente por eu ter os filhos, eu tive sempre que ter. Mas eu acho que tu aprendeu na prática, porque uma dor para as mulheres hoje, empresárias ou não empresárias, é a gestão do tempo, né? Porque as mesmas 24 horas nós temos todas. Isso. Então, né, tu começou uma faculdade com 2 crianças, então eu acho que tu não tinhas outra saída a não ser muito organizada. Porque eu acho que tudo que tu quer ouvir é a Maitê falando assim, a minha lembrança é ser uma mãe presente. Então, acho que isso é meio que... Eu nunca abri mão, apesar de todas as dificuldades. A dizer, exatamente. É muito legal assim, porque aqui nós temos a vertente das mamães e nós que não somos, né, Maitê? E aí eu vou puxar a sardinha agora um pouquinho para ti, para entender um pouquinho assim. Uma das grandes dores emocionais das mulheres é o conflito de ter que desempenhar diversos papéis. Mãe, empresária, profissional, mulher, e a gente quer se sentir bonita, e a gente quer entregar um trabalho com maestria. Agora, tem uma dor que nem todas têm, mas que existem nas empresas que têm o berço familiar. Vocês trabalham numa empresa familiar e hoje a grande maioria das empresas no Brasil são familiares. Como é que é para ti trabalhar diretamente com a tua mãe num convívio tão intenso? Então, é bem tranquilo, a gente sempre se deu muito bem, a gente sempre soube também respeitar uma opinião da outra, como a gente trabalha muito com tendência, ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra, então a gente sempre soube lidar muito bem com isso. E nos dias que dá alguma situação, assim, como é conviver? Porque às vezes vocês têm que ir pra casa e voltar a trabalhar no outro dia, né? Então, como é isso? Quando rola um estresse. Quando rola, assim, uma situaçãozinha... Porque vocês são muito tranquilas, né? Dá de ver, assim. Mas todo mundo tem os seus dias não tão, assim, bons, digamos. Aí, como é que... O que acontece? Em casa nos fala do trabalho, por exemplo, ou não? A gente não tem essas regras. De estar levando o problema da loja para casa. Isso já é bom. Acho que é bem importante também para a gente conseguir ter uma relação boa. Acho que é bem importante. E numa coisa que chama atenção para nós é assim, é a filha que seguiu assim a mesma o mesmo segmento, o mesmo norte, assim. E a gente vê, a gente que acompanha muito e permeia muitas empresas familiares aqui, né? Nós estamos no sul do Brasil, isso acontece muito. Então, e às vezes rola uma questão de às vezes o pai que quer muito que o filho faça aquela carreira, porque ele quer que o filho continue na questão. Como foi quero fazer isso? Como foi quando tu optou pela tua profissão, assim, inspirada? Eu sempre vim acompanhando muito a minha mãe nas obras do projeto, parte de marcenaria, de montagem, de estar indo em cliente. Mas nunca foi a visão da minha mãe. Acho que essa área ela nunca pensou que eu ia seguir. Olha, eu acho que a Jana até comentou comigo um dia que ela achou que a Maitê seria veterinária, porque a Maitê teve todos os bichinhos. De alguma coisa assim, mas ela não imaginou que eu fosse pra... E ela descobriu quando tu foi prestar vestibular, quando tu foi seguir a tua carreira, ou não? Isso já vinha sendo falado? Na verdade foi assim, ela sempre gostou de estar junto comigo. De estar juntos. Era eu sair de casa, ela dizia assim, eu vou junto. Aí foi interessante que um dia alguém perguntou pra ela, e tu, Maitê, o que tu vai ser quando crescer? Qualquer coisa, menos arquiteta. Mentira! Essas respostas muito... eu era criança, 8, 10... Essas respostas muito honestas, né? Gente, aquele dia não dava bom. Eu não criei expectativas, né? E aí um dia me chamou a atenção que eu tava olhando num site, alguma coisa sobre design. Aí ela assim, nossa, design, que massa. O que ela entende de design? Sim, tipo, e o negócio dela, como eu digo, a Maitê nunca brincou de boneca, ela brincou com bichos. Ela tinha coelho, gato, cachorro, tudo dentro de carrinho de boneca, era bicho, não tinha boneca, tinha bichos. Então, eu sempre automaticamente vai sair veterinária, né? Alguma coisa assim. E aí ela começou a fazer um curso de prótese.
não quis mais. Nada a ver. E eu assim, mas afinal de contas, o que tu queres? Eu quero fazer design de interiores. Olha. Nossa, outra coisa que eu disse, pensei, meu Deus, mas não vai ter nada a ver. Só que antes dela fazer o curso de prótese, eu coloquei ela assim para passar tempo para fazer um curso em 3D, de SketchUp, mas ela não tinha noção de medidas, de tamanho, de proporções, a parte de ergonometria, né, ergonometria dos móveis, nada. Então, foi assim para ela passar tempo, aquela história do adolescentezinho ali não tá para aprender alguma coisa, aprender algo, isso. E aí ela começou o curso de design, logo deslanchou em função dela já ter conhecimento do programa, e aí ela já foi para a parte de medidas, já foi para marcenaria, ela foi acabou indo para marcenaria, né? Acabou indo para lá e o Jaco começou a colocar ela a fazer projetinhos pequenininhos, móveizinhos de banheiro, altura tal, profundidade tal. Daqui a pouco ela começou assim, a gente foi explicando, o móvel, quando é um móvel para geladeira tem que ter tal profundidade, o móvel de pia isso, altura tal. E ela foi pegando. Então emergiu nesse universo. A Maite foi praticamente criada dentro do berço da arquitetura, da marcenaria, dos projetos. Mas eu acho que legal é que ficou tranquilo pra ti, porque foi natural, né? Não foi algo imposto e foi muito uma escolha tua, né? Foi uma escolha minha. Eu acho que nós, como pais, temos que observar isso, porque às vezes a gente quer tanto e não é por maldade. Mas tu quer tanto, tu tá projetando tanto, né? E eu nunca conduzi nenhum dos meus dois filhos para estarem dentro desse universo. E acabou que o Eric tá na marcenaria e ele não quer ir pro escritório, o negócio dele é produção, é fazer, é montar, entregar. Mas é tão bom quando a gente se descobre do que a gente gosta de fazer, né? E ela, a mesma coisa, nunca queria meus filhos para estarem com a gente, seguindo o nosso caminho. Eu queria bem livre, assim, bem. Eu sempre dizia, sejam felizes dentro das escolhas de vocês, independente da escolha, né? Eu quero que vocês sejam felizes. E então, assim, surpreendeu muito, porque acabou envolvendo a família toda, né? Querendo ou não, a gente com a parte do escritório, com a parte de obra, móveis, aí tem a fábrica de móveis, agora a loja de móveis e decoração. Então tá tudo amarrado. E como é que é pra ti, como mãe, olhar os filhos, assim, seguindo, assim, como empresária, vendo que a tua filha tá se tornando uma empresária e o teu filho... É bem gratificante, porque assim... É o orgulho da mãe. Olha, toda emocionada. Porque assim, a gente... É tão bom, né? Como eu digo, assim, como eu sempre dizia, né? Nunca assim, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo, vá morar fora do Brasil. Não, sejam felizes dentro das escolhas. Mas é muito gratificante, porque eu tenho assim, eu tenho um feedback muito bom, assim, muito elogio deles, assim, como profissionais, como pessoas, né, assim, pessoas do bem, assim, né, de não estarem envolvidos com coisas erradas. Então, isso é gratificante nesse lado, como mãe, da gente saber que como mãe... Que é tão difícil, né? É muito difícil, né? Educar, né? É verdade. E eles terem escolhas saudáveis e que eles estejam felizes, eu acho que a gente... É muito gratificante. Porque tu vai ver assim, né, quando teu filho crescer, vai ser a mesma... Quando chegar a ser um ponto, nossa, que bom... É muito gratificante, sim. É entregar um cidadão mesmo, né? Para que possa contribuir, né? Que por melhor que a gente faça, eles não vêm com manual de instruções. Não. Eu digo, eles têm personalidades diferentes, então muitas coisas tu cria do mesmo jeito, da mesma forma, mas eles vêm diferentes. Então, inclusive assim, a aceitação de um filho e outro, às vezes em relação a certos assuntos, a certas conversas, é diferente. É porque a gente trouxe essa pauta porque às vezes não é porque uma mãe, uma filha, um pai, uma filha se dá muito bem em casa, às vezes são os melhores amigos e tem uma convivência extremamente saudável, no trabalho talvez não daria, né? Então, porque são expectativas diferentes, né? Então, eu acho que são ritmos diferentes. Então, a gente viu um case em vocês no sentido de que vocês se dão muito bem na vida pessoal e vocês têm uma harmonia muito boa e um olhar muito estratégico para o negócio, juntas, né? Cada uma com o seu olhar, né? São gerações diferentes, então cada uma tem uma... E isso eu acho que é saudável para o negócio, né? Eu acho que é mais fácil a gente se bicar em casa por alguma coisa do que no trabalho. Não, é maravilhoso. No trabalho tudo certo, tudo 100%. Às vezes alguma coisinha assim em casa, algum bate-boca, alguma coisa, mas a gente não por questão até de nunca nem ter conversado, mas independente a gente acaba não jogando isso para o trabalho, por incrível que pareça. Tem coisas que não precisam ser ditas, né? Que a gente vai seguindo o que está dando certo e vai dando certo, né? É legal ver que vocês acabaram tornando as empresas como ele, empresas de sucesso, e são todas empresas familiares, porque a família toda transita ali no meio.
E aí, olhando assim, para os dados do IBGE, 90% das empresas no Brasil hoje são familiares. Porém, fazendo um contraponto, são as empresas que mais relatam problemas de comunicação, problemas em passar o bastão para a próxima geração, coisa que a gente não consegue ver em você, está transitando com uma harmonia. Como é que tu enxerga isso? Porque também tu tens muitas clientes que também são empresárias e empresas familiares. Como é que vocês enxergam essa diferença da maneira como vocês conseguem gerir isso numa empresa familiar e as relações terem fluidez? E as outras? Que às vezes As empresas familiares que vivem no dia a dia as falhas de comunicação, a falha de hierarquia, de comandar, E de misturar o poder pessoal ter profissional inteligência deles. emocional para lidar com o filho, que às vezes não tem a maturidade que tu tens. É bem interessante porque eu vim de empresas familiares e eu, na época, eu quis seguir o meu caminho e não quis nada junto às empresas das famílias, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai. E o pessoal até questionava, nossa, mas vocês com tanto campo, com tanto ramo de trabalho, que vai... Não, eu não quero isso pra mim. Olha. Só que acabou, que, como a gente diz, acabou que os meus filhos acabaram entrando nesse ramo, né? Então, mas essa foi uma das decisões também da gente ter conversado com a Maitê, quando a gente teve a oportunidade agora de comprar a loja, de estar separando então a loja da marcenaria, porque o que vinha acontecendo, a Maitê estava praticamente trabalhando para a marcenaria, nos projetos de imóveis, e isso ia acabar envolvendo futuramente os irmãos. Então, Separar os negócios. Isso, separar os negócios. O que a gente então tomou a decisão de comprar a loja em função disso, de futuramente cada um tocar o seu. Eu também tenho um irmão e eu sempre digo assim, ele toca o negócio dele, eu tenho, né, me formei em arquitetura, e eu sempre digo, eu tenho um irmão e com esse eu quero me dar bem, me dou muito bem, eu tenho uma ligação muito forte. É legal tu trazer isso, porque o assunto é empresas familiares, então, né? assim, o que a gente buscou agora, em função da compra da loja, foi que cada um depois toque o seu, né? Para não ter, eles podem ter as parcerias dentro deles, porque a gente sabe que depois cada um vai casar, vai ter seus filhos, e aí aquela história Vão envolver outras total pessoas. Ô, Jana, mas uma coisa que tu falou me chamou a atenção, por exemplo, é engraçado, porque na mesma fala tu disse assim, eu decidi não seguir, e tu viu a tua filha seguindo, né? Isso tu teve um momento que tu tem parou e orgulho, pensar né? assim, E tem orgulho, porque não, ela aquele se momento emocionou assim, muito. não, uma decisão que eu não quis, ela está assumindo. Tu parou em algum momento e pensou assim, não, isso saiu naturalmente. Apesar de que quando ela veio com a questão do design de interiores, eu achei que ela não ia... eu pensei, não, vai ser mais uma coisa que ela vai começar e vai parar. Assim, porque... Mal sabia ela! E aí, Fala agora, mãe. É engraçado. Agora eu sou um orgulho? E é muito engraçado, assim, porque ela nunca me pediu nada em relação ao trabalho, de conclusão, por exemplo. Ela nunca pediu a Maitê de opinião muito formada. Bom isso. Não tem. Eu Muito gosto. prático, Eu gosto. muito prático para tudo, assim. E isso nessa área é muito importante, né? Ela é muito, ela tem a personalidade esse olhar muito muito... muito decidida. E ela me surpreendeu, assim, porque eu não tive em quem me espelhar na época da faculdade. Eu não tinha para quem perguntar algo, né? Então, assim... E ela não vinha assim, mãe, o que tu acha desse meu projeto? Mãe, o que tu acha desse trabalho? Que poderia, né? Que poderia, porque... Que seria até natural, né? Seria até natural. Eu penso, se eu tivesse uma mãe, um pai ou um parente que estivesse na área, como eu ia usar, né, assim, né? E ela nunca vinha, ela apresentava os trabalhos. Quero seguir o meu caminho, mesmo estando na empresa, mas é o meu caminho. Mas eu acho que isso é legal, porque é ela colocando a personalidade Aham. dela no trabalho e na empresa. Aí onde porque ela, vocês assim, são estou parecidas. seguindo a empresa familiar, mas isso não quer dizer que tem que ser o gosto da minha mãe, do meu pai. Não tem que ser a linha de projeto deles, né? Tu tá implementando ali a tua personalidade. Me surpreendeu muito, assim, no TCC, que foi justamente no primeiro semestre ali da pandemia, e ela estava no último semestre, né? E muito trabalho eles tiveram, então, porque não tinha mais aulas presenciais. E eu, Maitê, o que tu tá fazendo? Às vezes eu precisava de alguém para me ajudar em algum projeto. Estou fazendo meu TCC. Mas o TCC de Design de Interiores é um projeto de imóvel. Chegou no dia da apresentação, ela não me passou o link, ela se trancou na área de festas, ela foi apresentar o trabalho, ninguém sabia o que tinha feito. Aí depois ela disse assim para mim que o trabalho dela tinha sido só elogios. Depois ela mandou pra gente os vídeos dos professores elogiando. E eu nem sabia que tinha monografia. Ela não me contou.
E tinha introdução, conclusão, tudo. Ela nunca me perguntou, mãe, o que tu acha da minha introdução? Mãe, o que tu acha da minha Olha conclusão? que legal. Nada. Eu nem sabia que tinha monografia. Bem mas isso é o olhar da mãe, eu acho. Porque eu vou olhar assim, eu não trabalhei numa empresa familiar, eu não estava trabalhando com a minha mãe. Mas na época de faculdade, eu jamais ia mostrar, meu Deus, dizer pra minha mãe. Jamais. Eu sempre muito bem sozinha essa parte de projeto, de trabalho. Mas eu acho que se tivesse a mãe dentro da tua área, ia ser algo natural, talvez tu mostrar talvez alguma coisa da parte prática, tipo pedir uma opinião, porque seria uma especialista ali na tua área. Talvez a gente não mostraria porque as mães eram outro segmento, outra área. Eu acho que tem a coisa de tipo, eu quero mostrar pra ela que eu sou tão boa quanto, e se eu tiver que perguntar pra alguém, eu vou perguntar pra algum profissional referência de fora, porque pra ela eu quero mostrar na hora que já estiver consolidada. Foi 10 no TCC, assim. Primeiro ela veio, né, com a gente. Ela te entregou o orgulho que ela queria. Mas assim, como eu disse, eu nem sabia que tinha monografia, ela não deixou a gente assistir a apresentação, que era online, né? Não deixou. Talvez por isso a empresa está dando tão certo. Porque daí eu acho que vocês têm personalidade. Vocês conseguem administrar a postura de cada uma sem o conflito. E é bem tranquilo. Porque se tu quisesse que ela, poxa, Maite, mostra pra mim. Aí a Maite também já não ia gostar, né? Não, mas com projetos assim também de clientes, eu nunca chego e pergunto, mãe, o que tu acha? Tá bom assim? Não tá? Eu já faço, já entrego pro cliente. Eu acho que tu tá criando desde cedo uma independência que foi que a tua mãe na história dela. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, assim. Não existe dentro dos clientes de vocês, porque é engraçado, é uma empresa familiar, as duas são arquitetas. É diferente de um escritório onde um é gestor, um é gerente disso, o outro é secretário, são funções bem distintas. No caso de vocês é bem parecido. Não tem a coisa do cliente dizer assim, pô, Jana, tua filha fez isso no meu projeto. Ou Maite, tua mãe falou isso no meu projeto. Não acontece? Não, na verdade a Maite é design de interiores, né? Ela não foca. Ela não faz outros projetos. Parte de são coisas distintas. Mas às vezes, assim, o cliente questionar, queria mudar isso, queria mudar aquilo, mas isso normal, acontece. Né? Mas não vem trazer pra uma e pra outra. Não. E tem o cliente ao contrário que quer vocês duas atuando juntas e vocês tendo que trabalhar já daí. Aconteceu de cliente, juntas, aí eu quero você, mas eu quero as duas. Fazem um casamento, vocês duas. Teve clientes assim, por exemplo, nossa, Jana, como ficou linda a cozinha da minha mãe. Deu assim, eu não sei, eu não vi nenhum projeto. Como assim? Não, foi o projeto não, foi a Maite que fez e coisa. Eu vou chamar ela lá em casa. E aí o que aconteceu? Em vez de me chamar, chamou ela. Mas isso que é o bom, né? Porque daí começa a ver vocês de forma. O legal é que assim, numa empresa convencional, dentro dessa questão que tu colocou, poderia rolar um ciúme. Mas sendo mãe e filha, o que rola é orgulho. Estão chamando a minha filha. É que eu acho que vocês estão tirando o melhor dos mundos, né? Tirando o que é o melhor da empresa. Porque eu acho que toda empresa tem dificuldades, né? E aí a familiar, ela traz a intimidade, né? Que é o que não deveria. Mas eu acho que vocês conseguem lidar bem com questões pessoais, questões do trabalho. Não sei se é como a gente... Não sei se é uma coisa assim, então tá sendo uma coisa natural, assim, pra gente. Então quando a gente às vezes escuta essa questão do conflito, assim, né? Pra gente, assim, então, assim, às vezes é bom até pra quem, assim, pensa realmente em, às vezes tá... Na dúvida? Estar empreendendo em família, se quiserem pelo nosso exemplo, tá muito bom. Sigam, né? A gente consultoria de empresas familiares com as mães e filha começam. Então, aproveitando que a gente já emergiu aqui no assunto de trabalho e família, vamos ouvir o que diz a nossa especialista em neuro. Quem está no comando da sua vida, a cabeça ou o coração? Mas e quem é que manda? Cérebro ou coração? E se eu te falar que os dois trabalham juntos? O cérebro envia informações para o coração e o coração envia informações para o cérebro. E só abrindo um parêntese, várias pesquisas já comprovam que se um adoecer ou falhar, o outro também adoece. Coração e cérebro trabalham juntos para que você tenha uma melhor performance. Tudo visando em um melhor bem-estar para você. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina. Presente há 11 anos em Rio do Sul e há 3 anos em Ituporanga, é referência em emagrecimento e estética de resultados. E a Solange, essa empresária de extremo sucesso e muito dedicada, traz para nós uma metodologia voltada para os cuidados de forma integrada,
saúde do corpo, mente e estética. Você só encontra aqui, através de profissionais pós-graduados e apaixonados por qualidade e resultados. Essa é a Nova Magras. Traz muito mais do que simplesmente um protocolo ou uma dieta. Traz autoestima, saúde e qualidade de vida. Você já conhece a clínica Mica Justem de harmonização facial e corporal? Ela atende em 2 locais, em Presidente Getúlio e em Londres. Tem tratamentos estéticos avançados para o rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para flacidez, para celulite. E é ela quem cuida aqui, ó, do nosso rejuvenescimento com o botox do dia a dia. Então agende uma avaliação, vale a pena. Ultra Clínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultra Clínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hopfuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hopfuel e beba sem moderação, é Hopfuel, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. A Namá é uma loja que foi sonhada e criada para inspirar mulheres que têm um estilo único, o seu. A marca trabalha para que cada cliente tenha um sorriso no rosto e uma dose de confiança ao sair da loja com uma sacolinha ou um pacotinho para dar de presente para alguma amiga. Quer saber? Funciona porque a gente usa e ama mesmo. Sou cliente, apaixonada e recomendo. Conheça a Shop Namá, @shop.namá. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a Dia e Noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Para nossa conversa que está rendendo muito, nós também temos históricos de empresas familiares e sabemos as dores e amores disso tudo. Mas a gente quer saber de vocês, qual a parte mais difícil e mais maravilhosa de trabalhar em família? Qual a parte mais difícil e qual a mais maravilhosa? A mais difícil, eu fiquei muito assim, quando estava a família toda envolvida, na questão de pensar e se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma crise, alguma coisa, tá todo mundo no mesmo barco, dependendo da mesma fonte. Interessante. Então foi assim, foi uma questão bem, principalmente antes da loja, né? Como eu digo assim, tava o Eric, a Maite, eu pensei assim, se bater uma crise. Foi um medo ali começo do ano com a questão da pandemia. Quem não pensou que é uma crise, né? Que a gente achou que viria uma crise, que a primeira coisa, móvel é uma coisa supérflua, né? Decoração, dá para segurar, obra é uma coisa, né, que não é necessária, né? Não é uma coisa vital. Então, realmente, sim, pesa essa questão assim, nossa, tá todo mundo no mesmo barco. Então,
fiquei com muito medo ali, principalmente, também ali no decorrer, até enquanto que a Maite estava estudando, porque ela estava trabalhando junto comigo no escritório, tinha dito que estava na marcenaria, dias ali, só que aquela coisa, todo mundo no mesmo... Então, quando veio a pandemia, aí mesmo que eu pensei, agora o bicho vai pegar, né? E a melhor parte? E a melhor parte é muito legal porque... Ver todo mundo crescendo junto, ver a empresa crescendo junto, todo mundo se dedicando, né? Acho que é mais... É bem, como eu digo, gratificante, assim, porque como eu nunca esperei isso, e eu tenho um respaldo muito bom, assim, quando eu saio, principalmente assim, do Eric também, que ele é muito envolvido, muito empenhado, muito de trabalhar. Então é gratificante nesse sentido, assim, saber que a gente tá todo mundo envolvido num trabalho em conjunto, e uma coisa tá amarrando a outra, assim, sabe? Então, é bem interessante. E pra ti, Maite, qual é a parte mais difícil? Então, essa pergunta é bem difícil, porque até agora eu não descobri qual é o lado ruim de trabalhar com a minha mãe. Gente, hoje a gente tá... Natal tá próximo. Natal tá aí, né? Ela tá chegando, presente. Mas é maravilhoso, a gente se dá muito bem, a gente não tem problema nem na loja, nem em casa. Mas eu tanto acredito, porque a gente está falando de empresas familiares e para quem está nos assistindo pode dizer, mas é só, tipo, elas estão falando porque estão no programa. Politicamente correto. Não, porque eu e a Paula somos primas e a gente se conhece de uma vida. A gente está falando de empresas familiares e que toca diretamente para nós. E eu lembro que quando, apesar da gente, a gente é melhores amigas além de primas desde a infância. E tivemos rumos diferentes. E quando a gente resolveu empreender e trabalhar juntas e montar a sociedade, e fundar uma empresa, eu lembro que as nossas mães, cada uma do seu jeito, entre elas se conversavam, obviamente, e trouxeram para nós, cada uma no momento, da preocupação que elas tinham e se desse errado. E se elas tipo, brigarem? como tu teve o medo, assim, todo no mesmo pacotinho, a renda vinda... e se elas brigarem? Elas vão perder a oportunidade de serem amigas... E olha, em 3 anos eu não vou dizer que a gente não teve momentos difíceis, porque a gente no segundo ano de empresa a gente passou por pandemia, por tanta coisa, tem momentos, a gente tem os nossos dias de TPM, como todas as mulheres têm, dias que energia... O dia que tu não concorda. O dia que tu não concorda, mas eu acho que a gente se encontrou talvez, e talvez a gente não sabe porque a gente não montou sociedade antes, mas talvez num momento tão maduro de a gente respeitar até o dia que ela não tá tão bem, que eu não tô tão bem, e eu sempre digo, nada como uma noite bem dormida e no outro dia vamos lá e vamos pra frente. E eu acho que o respeito acima de tudo, e entendendo que tem algo maior lá na frente, né? Isso. E não se deixar por aquela birra, ela não olhou direito pro meu projeto, eu não vi ela, não ligou no tempo, tu precisa me responder, mas eu já te respondi. Aquelas coisas do dia a dia, sabe? Sim. Que acontecem então da empresa. E se tu ficar naquela coisa pequenininha, realmente é um mimimizinho, não dá certo. E às vezes pega. Mas tem que saber que tem algo tão maior, né? Eu creio que... Eu sempre tenho uma frase assim que eu digo assim, que pra mim o sossego vale ouro. Sabe, assim, são coisas tão bobas que eu digo, gente, o sossego vale ouro. Eu digo, meu Deus, eu digo assim, pra que se estressar por tão pouco? Por tão pouco. Eu digo, sossego pra mim vale ouro. Não me estressa por pouca coisa. E eu acho que o grande conflito das empresas familiares vem nisso do mimimi. E ele falou isso pra mim, que falou torto, que eu não gostei, e amanhã eu venho de bico, e aí esse bico não é bem resolvido, e são famílias ali, e aí uma coisa vai somando na outra, até o momento que aquilo ali é uma relação insustentável. Mas eu acho que o grande conflito das empresas familiares é a coisa, assim, principalmente das mães, né? De, será que eu dedico mais tempo pra minha empresa? Será que eu dedico mais tempo pra minha família? Será que eu tô alocando bem a maneira como eu tenho que me relacionar com os meus pares no trabalho, como eu tenho que me relacionar com os meus pares fora daqui? E uma das grandes vertentes que a gente enxerga, que é uma coisa que tanto as mulheres quanto os homens, mas principalmente as mulheres, têm que se dar conta para ter fluidez nesses relacionamentos familiares, seja na empresa ou não, é o planejamento financeiro. E aí, dentro dessa questão do planejamento financeiro, a Camila, que é a nossa especialista em finanças, mandou uma diquinha para nós. Olá, meu nome é Camila Botti, eu sou educadora financeira e no vídeo de hoje eu vou falar como que a organização financeira pode te ajudar a ter mais qualidade de tempo com a sua família. Eu vou dar aqui para vocês 2 informações. Uma delas é, ao invés de fazer o seu controle financeiro uma vez no mês e às vezes perder horas ali vendo o que entrou, o que saiu, onde que tá o furo, colocando ali as informações na sua planilha, no seu caderno, faça
um acompanhamento semanal. Às vezes você vai gastar ali 15, 20 minutos na semana, que não vai te depender muito tempo, ao invés de ficar horas ali, sendo que você poderia ficar esse tempo com a sua família. Então faça esse controle semanal. Outra coisa, traga a família para participar uma vez por mês desse levantamento. Quanto vocês gastaram, quanto que entrou de dinheiro, para que vocês eliminem despesas desnecessárias e supérfluas, e com esta quantia de dinheiro que não precisava ter gasto, economizem para uma viagem no final do ano, para que todos possam ficar juntos em um momento de lazer. Eu tenho certeza absoluta que se vocês colocarem tudo no papel, vocês vão encontrar aí 100, 200, 300, até 500 reais no mês de gastos que não precisariam ter sido feitos. Eu não quero que vocês deixem de viver, porém tem como, às vezes, uma organização de alimentação no final de semana para não ter que pedir comida de fora todo dia, uma organização de vocês irem com uma lista para o supermercado para não comprar coisa que não precisa, não comprar do mercadinho do lado que é mais caro para ir num atacado, compra melhor. Então, chamem a família, analisem esses gastos desnecessários e supérfluos e com esse dinheiro promova aí uma viagem no final do ano, que eu tenho certeza que essas duas informações vai ajudar você e a sua família a ter muito mais tempo de qualidade. Então, essas são as duas informações de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fundamental essa dica da Camila, porque para as mulheres que vivem essa autocobrança muito intensa, saber organizar o nosso patrimônio para a gente poder ter mais qualidade de vida em família é mais do que planejamento. É até mesmo saúde mental pra gente, porque saber que tá tudo organizadinho na nossa questão financeira, isso faz a gente ter um outro comportamento até mesmo em casa, né? E tu já trouxe isso, né, Jana? É uma questão assim da gente realmente ter que ter bastante pé no chão, saber a hora de comprar alguma coisa, saber a hora de frear, saber a hora que, por exemplo, agora é fim de ano, agora é época de se preparar para o fim do ano, para os décimos, para as férias. Então a gente tem que ter em equipe, por mais que agora a gente tá envolvendo a marcenaria, o escritório, a loja, mas a gente tem que ter... É onde sai a arquiteta e entra a empresária, né? Isso. Então eu acabei, como eu digo assim, até a parte às vezes, como eu digo assim, eu nunca gostei da área de direito e tu tem que estar sabendo, lidando com leis, certeza. Com essa... Tu não precisa ser uma profunda conhecedora, mas tu tem que navegar ali, né? Tu tem que ter a base. Administração, eu nunca quis, né, participar das empresas, mas no fundo a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse pé no chão, tem que estar ali cuidando de tudo, né? Mas eu acho que essa tua fala é bem importante, porque a gente está falando para empresárias, para mulheres aqui que querem empreender ou que já empreendem. Então a gente tem que saber que esse não é o lado cor-de-rosa, é tu ter os teus horários, a tua qualidade, fazer o que tu gosta, o protocolo daquilo que tu dedicou, mas que junto com ele vem essas outras faces do empreender, que é o financeiro, que é o planejamento, que é a questão trabalhista. Muitas vezes tu tem funcionários e tu tem que minimamente saber um pouco disso tudo, né? Então é bem interessante. Até para que não cair no conto do vigário, porque existem profissionais bons e profissionais ruins. E é importante nós nos respaldarmos com profissionais que tenham maestria naquilo onde a gente não tem tanto conhecimento assim. De repente eu sou uma excelente arquiteta, mas eu não tenho toda a maestria na gestão de negócios. E aí trazer alguém nesse aspecto, tu só vai poder confiar nele se tu tiver a base, né? E é uma coisa assim, porque justamente quem trabalha na nossa área, que é a área de criação, não gosta dessa área de administração. E planejamento. Então, assim, a parte burocrática, ela é necessária e tudo, mas não é o que a gente gosta de fazer. Não. É engraçado, porque na semana passada nós estávamos com uma outra convidada que falou a mesmíssima coisa. Exatamente. E a gente, na maioria das empresas que a gente mentora, eu e o Paulo, a gente fala, muitas nos dizem assim, não, vocês têm que vir, vocês têm que estar aqui muitas vezes semanalmente, porque se vocês não vierem, a gente não vai tirar o tempo para fazer o nosso planejamento, para olhar a nossa estratégia, e a reunião nem vai acontecer. Então, muitas vezes a gente tá lá para poder ter aquele... Não, agora tu vai sair do teu protocolo, daquilo que tu ama fazer. A Paula às vezes tem que me cobrar alguma coisa porque a gente... Para provar que a gente não está mentindo, né? Ela tá cobrando. Mas é legal, porque no nosso aspecto é uma questão de posicionamento. Se a gente não para ter reunião e para falar do posicionamento... Qual é o momento que tu para com o teu projeto para pensar isso? Não para. Às vezes as mulheres não param sequer para cuidar de si mesmas. Tem muitas que não conseguem separar um tempo para... Qual é o momento do meu autocuidado com o meu exercício físico? A Jana, eu sei que ela tem uma maestria incrível em administrar o tempo dela. Elas são incríveis, né, gente? É inspiração. Porque ela faz meditação e ela faz academia e ela gera várias empresas e ainda são relações familiares.
Dentro disso, acho que já vem até o gancho do que eu queria perguntar para a Maitê em específico, mas também para a Jana. Histórias engraçadas. Na trajetória de vocês, são muitos anos trabalhando juntas. Eu e a Daiane, que também somos empresa familiar. A gente poderia fazer um programa de 2 horas aqui. Só contando histórias nossas e seria talvez até... não seria bom para nós. Não, é meio depreciativo. Mas porque tem algumas que não... Não, melhor não. Mas vocês, o que tem... Maitê, o que tem de história que tiver à mente, assim? Acho que tem de mais inusitado, quando a gente estava em São Paulo, andando, e o cara, Xuxa, Xaxa. Xuxa, Xaxa. Vai ser duas loiras lá. E devia ser com as irmãs, né? É, pior que a gente passou e voltou pelo mesmo lugar e ele de novo ficou com a gente. Mas assim, a gente na vida profissional histórias inusitadas não tem, mas a de criança. A Maitê era muito, ela não tinha papas na língua. Ela não pensava na resposta. Vinha na cabeça. Ai, Jesus, eu só pensava assim. Eu era essa criança também, me identifico. Aí a mãe ama, né? Ainda fala assim. Mas tá mais tranquila, mas mais comedida um pouquinho, né? Mas assim, não tinha. Era, meu Deus, ela não falou isso, né? Mas assim, graças a Deus ela cresceu, amadureceu e mudou muito, né, Maitê? Eu acho que assim, é uma coisa que eu tinha muita preocupação, assim, de que ela ia ficar naquele gênio, assim, do papo bambu, de não muita responsabilidade, de, sabe, assim, muito... então assim, me surpreendeu muito esse lado dela, assim, inclusive com o horário, ela é muito, assim, de levantar cedo, de, né, cumprir horário. É bem independente, né? Bem independente, não preciso nunca me preocupar dela, não acordar ou coisa assim, né? Então eu ainda tenho esperança, né? Porque eu pergunto pro meu filho, o que tu mais gosta na escola? Do recreio. Do lanche. Mas eu acho que não era diferente, né? Olha, então, meu Deus, ele vai ser um sucesso. Pode melhorar. Eu até pegando essa tua da Xuxa e da Xaxa, não faz o quê? Nem 2 meses. Eu e a Daiane fomos para um evento lá em Floripa, onde nós íamos palestrar pelo clube. E aí estávamos eu, ela e a nossa profissional de marketing, a Jaque. E todas de pretinho, né, gente? Porque é praticamente o nosso lookinho. É o que valoriza no palco, me respeita. E aí nós estávamos atravessando o hotel onde nós tomamos o café da manhã para pegar o carro que estava do outro lado da rua no posto de gasolina. E às 3 de preto e de repente ligou. 8 da manhã, né? 8 horas da manhã, vocês domingo, entendam. Num domingo de manhã, que eu não deveria nem ter acordado naquele horário. De repente grita o frentista lá de longe assim, olha lá, as panteras. E aí nós 3, assim, como se fosse combinado. Ele amou, ele só faltou vir lá pedir uma A gente só faltou desistir do evento e lá ficar pedindo cara. A gente ficou muito amiga dele. E agora que a gente está indo para a finaleira do programa, vamos para o nosso quadro Saia Justa, onde nós falaremos alguns contextos e vocês terão que responder com uma palavra, uma breve frase, que é né, para a gente colocar vocês numa saia justa agora. Como vocês resumem a trajetória das empresas Comelli até aqui? Gratificante. Maitê? Orgulho. Legal. Vocês já pensaram em trabalhar em outro tipo de empresas que não envolvessem a família? Na verdade, como eu disse, eu nunca esperei que fosse envolver toda a família, mas eu não me vejo em outra área porque engraçado que eu gosto muito da área da medicina, eu gosto de pesquisar, de estar, né? Mas eu sempre digo que se eu tivesse entrado na área da saúde eu seria frustrada porque eu não sei onde é que eu ia extrapolar a minha parte criativa, eu preciso disso. E me faz falta ainda, porque eu já fiz curso de pintura, já fiz outros cursos na área da criação, assim, né? Parte artística, e eu amo isso, então assim, ainda me falta, eu ainda não tenho, porque hoje a vida profissional, ela me consome muito a parte técnica, e onde às vezes eu fico sem ter a parte da criação, e é o que me empolga, então assim, eu não me vejo seguindo outro caminho a não ser dentro da área da criação. Mas tem várias frentes que a gente ainda pode descobrir, né? Maitê? Então, no início, quando eu era mais nova, eu pensava em fazer ou veterinária ou parte da área da saúde, mas hoje eu já não me vejo fazendo outra coisa. Mas e fora da família? Porque tu já nasceu numa empresa familiar. Tu te veio trabalhando em outro lugar Hoje que não não. seja nessa empresa? Não, Hoje não. não. Bacana. Então agora eu vou perguntar primeiro para ti também. Trabalho entre mãe e filha significa o quê? Muita parceria, eu acho. Né? A
gente precisa de bastante parceria, bastante paciência, né? Uma ter que entender o lado da outra, respeitar muito o gosto uma da outra. Eu acho que é isso. Jana, o que o trabalho entre mãe e filha significa para ti? Nossa, é gratificante, porque como eu digo, nunca esperei isso e então assim, ele é surpreendente, surpreendeu assim, uma coisa, mas é muito gostoso porque a gente justamente por natureza a gente não tem conflitos, né? Alguém pode até perguntar, mas não pode? Não tem, por incrível que pareça. Como eu digo, os conflitos às vezes são pessoais, entre e a gente mãe a gente filha, resolve em casa. mas a questão às vezes assim de, né, alguma coisa, mas profissionalmente não, a gente não tem. Eu acho que assim nesses anos a gente não tem o que espero que fique por aí. Ah, eu e a Paula a gente só ficava de mal quando a gente era pequena. Lá tá ela contando as histórias. A gente ficava de mal. Eu teve uma vez, olha só, eu e a Daiane, a gente ficava de mal. Eu não sei se essa gíria ainda existe. Ah, é né? muito... A gente não brigava, a gente ficava de mal. E aí eu lembro que um dia a gente discutiu, nem sei porquê, e a gente ficou de mal. E aí eu fui pra minha casa, ela foi pra dela. Quando pequena. E no outro dia eu liguei pra ela. Dela disse assim, eu nem sei se ela lembra disso. Não. Ô Paula, tu se lembra que a gente brigou ontem? Eu falei assim, meu Deus, eu esqueci que eu fui brigada. Eu nem me lembro. Esqueci. Eu nem me lembro. Ai, que raiva, não era o que eu tô falando. E provavelmente foi ela que brigou comigo. Eu falei, gente, eu esqueci. A gente era essa. Ai, hoje em dia a gente já hoje releva. E quando bate aquele estresse nervoso. Quando no acontece isso trabalho? com vocês agora, né? Aí não é com mãe e filha, mas é quando bate o estresse nervoso. Como eu reajo? E às vezes por uma situação que nem é com ela, às vezes, né? Pode ser com outras coisas, e daí vem aquele momento, né? Porque se às vezes eu não tô no dia bom, aconteceu alguma coisa, eu tive um dia complicado e a Paula vem e tu tem que segurar, porque às vezes não é a pessoa. E é com todo mundo, mas como é com vocês? Meninas, e quando bate aquele estresse nervoso, como vocês reagem? Então, a reação é realmente em relação à situação em si, jamais uma cobrando da outra alguma coisa, ou berrando, ou gritando, não tem nada Muito nesse diálogo. sentido. A gente é tranquilo, Resolve na conversa, hora às vezes, também. na verdade, acaba uma sendo psicóloga da outra, porque tu acaba desabafando sobre a situação, sobre o que aconteceu, poxa, aconteceu isso, assim, assado. Então é mais nesse sentido, de uma ser psicóloga da outra, da gente se abrir nesse sentido, mas não estar jogando, ou, né, tipo assim, descarregando. Tentando entender mais a situação do que olhando pra acusar, A gente não tem né? esse problema de estar descarregando. E tu, Maitê? É isso, Maitê? É isso. É nessa linha, É né? nessa linha. Mais o diálogo mesmo, né? Mais o Quando diálogo, acontece algum conflito, a gente vem assim, poxa, mas aconteceu aquilo lá, que saco, mas ó, poxa, Mas fiz também é assim. naquela hora, assim, depois. É vida que Logo seguiu, passa. né? Vida que Mas segue, a gente né? fica remoendo, entra em paranoia, né? Então, É que muita gente às vezes, não, eu conto até 10, eu respiro, eu preciso dou uma às vezes me volta. trancar no banheiro, tomar uma água, eu medito, a Jana medita, e aí eu acho que vem um pouco dessa leveza no diálogo dela, então assim, porque as relações nervosas, elas vão acontecer na rotina de todo mundo, né? e eu sou, por incrível que pareça, assim, as pessoas falam muito essa questão da ansiedade. Eu digo, se tem uma coisa que eu não sofro, é de ansiedade. Meu Deus, eu acho que é a primeira Maravilhosa. pessoa Eu em tenho muito tempo que eu não meditação. Ela escuto medita, falar, né, Daiane? Ela Se medita. É sério, porque tá até na moda dizer isso, né? Mas eu nem ando meditando. não, já ultimamente, temos não. uma diferença. Se posso ter 20 compromissos amanhã, vocês não pensem que eu vou perder o sono hoje pela questão do que eu tenho amanhã. Eu só tenho pra dizer que eu não dormi um minuto essa noite, é só Mas, isso aí pra dizer. eu posso não dormir à noite, me acontece, mas pelo o dia ter sido agitado, Muito intenso. muito intenso. Então, se eu chego muito tarde da noite em casa, ligada Com a em cabeça 220, trabalhando. que eu vim dirigindo de longe, que eu tô, aí eu tenho que até tomar alguma coisa para ajudar a dormir e tudo. Mas a questão de eu não dormir pelo não que eu sofre tenho- pelo futuro. Não. Tanto que assim, quando eu tive Maravilhoso. problemas de saúde, alguma coisa, os médicos até dizem. O meu caso, às vezes, é estresse pós-traumático. Pelo que aconteceu, eu desencadeio os sintomas depois. Mas nunca pela questão de ansiedade, Maravilhoso. pela preocupação de não dormir com o que eu tenho Não sofre pelo por dia antecedência, seguinte, né? não. Eu Pela e a semana, Daiane, pelo mês, é assim, nada. ó, a gente tem uma viagem pra fazer amanhã. Tu pode ter certeza, a viagem é às 10 da manhã, às 5 eu já acordei. Porque, e o medo, e se o despertador não tocar, e se isso, e se aquilo? Não. Pronto, Eu já até era. acordo naturalmente, mas- acordo sem despertador, mas é tranquilo. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Maravilhoso. E Maitê, qual que é o sonho grande? Acho que dá continuidade no espaço da minha mãe.
Olha que lindo, muito lindo. Jana. Agora eu tenho orgulho, né? E a Jana hoje tá só hoje... Não, esse Natal tá perto. Eu não sei, tô desconfiada. Natal, formatura. Agora que a gente está meio que na finaleira do programa, qual seria o conselho que cada uma daria para quem está nos vendo e está começando na carreira? Ou até começando uma empresa familiar? Qual é o conselho que fica para ter a leveza que vocês têm nas empresas Comelli e tanto trabalho, e essa né? suavidade no trabalho, né? Com sucesso, com maestria e sem conflito, principalmente. Se eu disser que tem algum segredo, que tem alguma técnica, não tem. Porque eu mesma não quis participar de empresa familiar, ter visto muita coisa acontecendo, né? Juro pra vocês, assim, não tem de eu dizer assim, não, eu tomo isso, ou tomo... tem essa metodologia? Não, acho que é porque a gente sempre... colabora também com... E foi muito natural, né? Escutando vocês falar, é muito assim, natural. É uma coisa tão assim... e era engraçado, quando ela era pequenininha, teve até um episódio que a gente falou de coisas engraçadas, que eu nunca esqueço, que eu fui descer a escada, mas para pegar um negócio no carro, e ela assim, eu vou junto. Mas eu não ia sair de casa, mas é porque ela era tão doida de junto, e eu não sei o que ela via de legal, porque às vezes ela passava o dia inteiro dentro do carro comigo, indo em obras, na época a gente trazia documentação aqui no CREA, era atender cliente e coisa, e ela ficava o dia todo junto. Em vez de ficar em casa brincando, o negócio dela era ir junto. Mas eu acho que a criança, acho que ela gosta de ver a mãe. Eu não tive tanto, assim, mas esses dias eu vivi, assim, uma coisa inusitada que não é frequente pra mim, que foi o Felipe acompanhar eu e a Paula organizando um treinamento que a gente ia até a noite, eu não tinha com quem deixar, a babá não veio, aquelas coisas que mães entendem, né? E aí eu disse pra Paula, Paula, ele vai ter que ir junto com a gente. Ele amou. Ele perguntou se no outro dia a gente ia não tinha a mínima graça. E ele ficou como ela, assim, sentadinho no celular, olhando eu e a Paula organizar tudo, e liga Data Show, e testa as coisas, organiza tudo, que ia ser à noite. E ele saiu dali falando, eu disse, e aí, gostou? Vamos voltar amanhã? Vamos voltar amanhã? Eu acho que ele, como era uma coisa muito inusitada pra ele ver a gente, eu acho que a criança tem um pouco disso, né? Tem porque eu também tinha, eu nunca esqueci com meu pai. Até foi uma vez quando eu era criança, a gente veio, ele queria vir a Rio do Sul, ele veio em casa assim, vamos junto com o pai? Aquele menino era tudo, assim, veio embarcar no carro, eu vim com meu pai em Rio do Sul, tipo assim, sabe, uma coisa tão... É muito bom, né? Corriqueira, assim, mas era legal de eu estar participando da rotina dele. Mas às vezes junto pra empresa, também às vezes assim, ele deixava a gente ir, então, né? Era fantástico passar o dia inteiro na empresa, assim. E Maitê, pra ti, qual seria o conselho pra quem tá começando? Porque tu já, mesmo tão nova, já está há algum tempo na empresa atuando com a tua mãe e com uma maestria incrível, né? Com uma serenidade, uma maturidade tão nova, que isso é legal de passar para quem vê. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe, quanto o irmão, né? Como a gente tem a família toda envolvida, todo mundo tem que colaborar, tem que ter paciência, né? Tudo na base da conversa, nada... No diálogo, né? Tô sempre no diálogo. Eu acho que por isso que a gente dá tão certo. Porque sempre na conversa, no diálogo, sempre... O que fica pra mim, olhando a empresa de vocês, é assim, é muita tranquilidade, muita leveza, mas ao mesmo tempo, muito trabalho. E muito resultado. E muito resultado. Vocês sabem o que vocês querem de resultado. Então, que é o difícil que as empresas... Claro que vocês têm a correria do dia a dia, vocês têm os problemas, dá os contratempos, as dificuldades. Mas vocês têm o resultado que vocês querem e é agressivo, e ao mesmo tempo vocês tentam levar isso com mais... E eu e a Paula, a gente se identifica muito isso, porque a gente tem busca a cobrança muito o que, assim, é muito a cobrança às vezes do cliente em relação a prazo, a entrega e coisas assim. Então, às vezes acaba surgindo um bate-boca em relação a isso. Até não é muito entre nós duas, mas nós em relação à empresa, a rotina mais toda, marcenaria, coisa assim. Porque a gente não tá lá dentro, mas às vezes alguém tá ligando pra mim, cobrando alguma coisa de lá, que eu, meu Deus, eu nem sei o que tá acontecendo, não sei o que tá... Empresa. Daí eu ligo pro meu marido, ele diz uma coisa, eu ligo pro meu filho, ele diz outra, eu já, meu Deus, sabe? Então assim, tem a questão do estresse, mas o que a gente procura é não misturar isso na vida pessoal, né? Eu acho que o que a gente enxerga bem dentro da empresa de vocês e se identifica é que se é uma empresa familiar começando, é lidar com leveza. Vocês com muita serenidade, nós duas a gente ri muito. Então tem muito estresse, tem muito estafa mental, né? Porque no nosso caso, como é mentoria empresarial e a gente trabalha com diversas empresas
em segmentos e problemáticas diferentes durante o isso dia, que a gente a estafa mental ela vem pesada às vezes ao meio-dia. E à tarde tem mais 2, 3 clientes para lidar. E aí é onde que vem a leveza da gente falar uma bobagem e rir muito. E isso daí traz assim, pô, eu amo fazer isso. Mas pra que almoçar hoje, Sabe? né, gente? Não precisamos. E aí é onde vale a pena. Eu acho que assim, a gente está indo para a finaleira do nosso programa. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença das Comélia aqui conosco, nossas mentoradas, empresárias inspiradoras. E agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam na força do empresariado feminino, as farmácias Gembala, a DataBit Certificados Digitais, a Namá, a Casa do Empreendedor maravilhosa e novamente aos nossos patrocinadores masters, a Magras, a Ultra Clínica, a Mica Justa em Estética Facial, as lojas Presidente, que colaborou com o nosso cenário, e a Hopfu, que garantiu aqui a nossa leveza da rodada. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia acessando nossoclube.clubedaluluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.